Ó pessoal, se estiver vendo esse vídeo, dá uma força aí, curte, compartilha, comenta. Sou novo aqui no YouTube, nas redes sociais de vídeos. Dá uma força para essa nova mania mundial. Meus vídeos são de conteúdo variado, sobre atualidades, passado, tudo que achar conveniente postar. Obrigado. Furacão Galveston de 1900. O furacão Galveston de 1900, também conhecido como furacão Great Galveston, é a inundação, e a inundação de Galveston é conhecido regionalmente como a Grande Tempestade de 1900 ou a Tempestade de 1900. Desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos. O número mais citado nos relatórios oficiais é de 8.000. A maioria dessas mortes ocorreu dentro de e perto de Galveston, Texas. Depois que a onda da tempestade inundou o litoral, a cidade insular de 2,4 a 3,4 metros de água, 1,7 metros de água, além do número de mortos, a tempestade destruiu cerca de 7.000 edifícios de todos os usos em Galveston, que incluíram 3.636 casas demolidas. Cada moradia na cidade sofreu algum grau de dano. O furacão deixou aproximadamente 10.000 pessoas da cidade desabrigadas, e de uma população total de 38 mil habitantes. O desastre acabou com a era de ouro de Galveston, que quando o furacão alarmou os potenciais investidores que se voltaram para Houston. Em resposta à tempestade, 3 engenheiros projetaram e supervisionaram planos para elevar a costa do Golfo do México da ilha Galveston por 5,2 metros e erguer um paredão de 16 metros. Em 17 de agosto de 1900, um navio leste das ilhas Windward detectou um ciclone tropical, o quarto observado durante a temporada anual. Inicialmente em estado de tempestade tropical, permaneceu principalmente estagnada em intensidade quando se movia constantemente para o oeste e entrou no nordeste do Caribe. Em 30 de agosto, a tempestade fez landfall na República Dominicana como a tempestade tropical fraca, e em 2 de setembro enfraqueceu ligeiramente enquanto atravessava Hispaniola, antes de surgir no Mar do Caribe. Mais tarde, naquele dia, em 3 de setembro, o ciclone atingiu a atual província Santiago de Cuba e em seguida lentamente se afastou ao longo da costa sul de Cuba. Ao chegar ao Golfo do México em 6 de setembro, a tempestade se fortaleceu para um furacão em intensidade significativa. Surgiu-se o sistema atingiu o pico como furacão categoria 4 com ventos
máximos sustentados de 235 km/h em 8 de setembro. No início do dia seguinte fez landfall ao sul de Houston. O ciclone enfraqueceu-se rapidamente depois de se mover para o interior, caiu para a intensidade de tempestade tropical e no final de 9 de setembro a tempestade virou-se leste-nordeste e tornou-se extratropical sobre Iowa. Em 11 de setembro, o sistema extratropical se fortaleceu enquanto acelerava em todo o centro-oeste dos Estados Unidos, Nova Inglaterra e o leste do Canadá, antes de chegar ao Golfo de São Lourenço. Em 3 de setembro, depois de atingir a Terra Nova, mais quente, naquele dia, a tempestade extratropical entrou no extremo Oceano Atlântico e fortaleceu e enfraqueceu, com remanescente observado pela última vez perto da Islândia de 15 de setembro. A grande tempestade trouxe inundações e a tempestade severa para o Caribe, parte do Caribe, especialmente Cuba e Jamaica, e provavelmente grande parte do sul da Flórida tenha experimentado ventos com força de tempestade tropical. Embora tenham ocorrido danos menores, ventos com força de furacão, a tempestade inundaram parte do sul da Louisiana. Embora o ciclone não tenha deixado danos estruturais significativos ou fatalidade no estado, o furacão trouxe ventos fortes e a tempestade para uma grande parte do lado leste da Texas, com Galveston sofrendo um impacto mais ao norte. A tempestade e seus remanescentes continuaram a produzir fortes chuvas e ventos fortes que derrubaram fios telegráficos, sinais e árvores em vários estados ao norte. Ocorreram em outros estados, incluindo 15 e Ohio, em Wisconsin, e 2 em Illinois, 2 em Nova York e 1 em Massachusetts, 1 em Missouri. Os danos causados pela tempestade em todo o estado ultrapassaram 34 milhões. Remanescentes também trouxeram impacto severo para o Canadá e Ontário. Atingiram cerca de 1,5 milhão. Danos atingiram 1,35 milhão a cada 1 milhão para as culturas. Remanescentes do furacão causaram pelo menos 52 mortes, possivelmente até 232 mortes no Canadá, principalmente devido a navios afundados perto da Terra Nova e do território francês de Saint-Pierre. Ao longo do seu caminho, a tempestade causou mais de 35,4 milhões de danos. Acredita-se que a tempestade tenha se originado em uma onda tropical que se moveu para fora da costa oeste da África e emergiu no Oceano Atlântico. No entanto, isso não é completamente certo devido aos métodos observacionais limitados disponíveis aos meteorologistas contemporâneos, com os relatórios de navios sendo a única ferramenta confiável para observar furacões. O primeiro avistamento formal da tempestade tropical ocorreu em 27 de agosto de
cerca de 1.600 km a leste das ilhas Windward, quando um navio entrou em uma área de tempo instável. Nos dias seguintes, o sistema moveu-se para oeste. Acredita-se ter mantido sua intensidade com uma tempestade tropical fraca antes de passar pelas ilhas Leeward e entrar no Mar do Caribe em 31 de agosto. Em 1º de setembro, para Padre Lorenzo Ganghiotti, diretor do Observatório do Colégio Belém, em Havana, Cuba, observou que a tempestade estava em seus estágios formativos, com apenas indicações vagas de um pequeno ciclone tropical sudoeste de Santa Cruz. Durante esse dia, o sistema passou ao sul do Porto Rico antes de fazer landfall perto de Beni, República Dominicana, na madrugada do dia 2 de setembro, movendo-se para o noroeste. A tempestade atravessou a ilha Espínola e entrou na passagem de Windward, perto de St. Mark, Haiti. Várias horas depois, o sistema fez landfall em Cuba, perto de Santiago de Cuba. Emergir no Estreito da Flórida como uma tempestade tropical. Em 5 de setembro, à medida que o sistema emergia no Estreito da Flórida, Ganghiotti observou um grande e persistente halo ao redor da Lua. Enquanto o céu se movia vermelho profundo, as nuvens Sirius se moviam para o norte. Isso indicou a ele que a tempestade tropical havia se intensificado e que os ventos predominantes estavam movendo o sistema em direção à costa do Texas. No entanto, Bureau de Meteorologia dos Estados Unidos, como era então chamado, discordou dessa previsão, pois esperava que o sistema se repetisse e fizesse landfall na Flórida antes de Golfo do México, onde condições favoráveis a temperaturas quentes da superfície do mar permitiram a tempestade se intensificar em um furacão. No leste do Golfo do México, em 6 de setembro, o navio Louisiana encontrou um furacão cujo capitão T.P. House estimou que o sistema tinha velocidade de vento de 160 km/h. O furacão continuou a se fortalecer significativamente enquanto se dirigia para o oeste, através do Golfo. Em 7 de setembro, o sistema atingiu uma intensidade máxima, com a velocidade estimada do vento em 235 km/h e tornou equivalente a um furacão de categoria 4 na atual escala Saffir-Simpson. Naquele dia, a agência meteorológica percebeu que a tempestade continuava a oeste-noroeste, através do Golfo do México. Em vez de virar para o oeste, para o norte, sobre a Flórida, a costa leste, como havia previsto. No entanto, o diretor do Willis Moore, insistiu que o ciclone não era de intensidade de furacão. O furacão enfraqueceu-se ligeiramente em 8 de setembro e voltou a noroeste quando se aproximou da costa
Texas, enquanto o escritório Wiltborn, em Galveston, começou a observar ventos com força de furacão. Às 10 horas da noite, o ciclone fez landfall por volta das 20 horas, 8 de setembro, a 2 em 9 de setembro, ao sul de Houston, com um furacão de categoria 4, enquanto atravessava a ilha de Galveston. West Bay, o olho passou ao sudoeste da cidade de Galveston. O furacão rapidamente enfraqueceu depois de se mover contra o interior, caindo para a intensidade tropical no final do dia de 9 de setembro. A tempestade perdeu características tropicais e transformou-se em um ciclone extratropical sobre a Iowa. Às 12 horas, em 11 de setembro, movendo-se rapidamente leste-nordeste, o sistema extratropical tornou-se equivalente ao furacão de categoria 1 sobre o Ontário. Em 12 de setembro, os remanescentes extratropicais chegaram ao Golfo do São Lourenço. No dia seguinte, cruzar a Terra Nova e entrar no extremo norte do Atlântico horas depois. Os remanescentes do furacão enfraqueceram e foram notados pelas últimas vezes perto da Islândia em 15 de setembro, onde a tempestade finalmente se dissipou.